No dia 8 de janeiro de 2023, ocorreu o ataque à democracia ali com os terroristas que invadiram o símbolo da democracia, o Congresso, o STF e o Planalto em Brasília. Quando a gente vê esse tipo de coisa, muitas pessoas vão dizer, nossa, não esperava por isso. Mas, sinceramente, não é nenhuma surpresa. A gente começa a ver que quando dizemos que o discurso vai sim reger a prática social, toda a prática discursiva rege a prática social, podemos ver que o que aconteceu em domingo passado agora é uma consequência, um reflexo do que foi sendo construído ao longo desses anos. Então, para que todos os atos aconteçam, todos esses tipos de atrocidades, essas barbáries como esses terroristas no Congresso no domingo passado agora, a gente percebe que isso é o reflexo de uma conjuntura que foi construída. Lembrando, nenhuma conjuntura, nenhuma verdade, nenhum poder, nenhum saber e nenhum tipo de barbárie como essa é algo dado, mas construído sócio-histórico e ideologicamente, em que certas condições perpetuam e propiciam que esses tipos de atos aconteçam. A gente vem de uma conjuntura que está sendo construída já há alguns bons tempos, então isso não é reflexo apenas desse ano não de 2023, mas do ano de 2022 ou do resultado das eleições em 2018, mas desde muito tempo isso já vinha sendo batido e rebatido de diversas formas, se construindo um inimigo em comum. Aliás, já falei sobre isso aqui no canal, esse inimigo em comum, esse mal que precisa ser combatido, como se essa construção discursiva, validasse o discurso de ódio, o discurso da violência, o discurso que vai resultar em práticas que vão contra o que é constituído aí democraticamente. O primeiro ponto que podemos ressaltar aqui é o reflexo dessa figura que foi presidente do Brasil em 2019 a 2022, o derrotado Bolsonaro, em que ele abertamente negou a ditadura, dizendo que era um movimento para assegurar a ordem, assegurar a liberdade da nação, e em outros momentos ele disse que a ditadura, o erro dela foi não ter matado mais. Também vemos que durante o seu período aí de desgoverno, aliás, negou-se a pandemia, dizendo que era só uma gripezinha e fazendo chacota, piadas, e daí eu não sou coveiro, e esse tipo de coisa, promovendo um genocídio. E muitos vão dizer então que isso não é culpa dele, que não é responsabilidade dele, mas quem é a figura que estava ali assumidamente perpetuando e criando esses discursos, propagando fake news, aliás, uma grande ferramenta utilizada para a sua eleição em 2018. Então, além de todo o reflexo do seu discurso que vai sendo construído, perpetuado tanto por ele como seus aliados durante esse mandato, também vimos a omissão dele quando teve o primeiro grande manifestação que parou a circulação do Brasil e dificuldades, que a favor da liberdade, muitas pessoas que precisavam de ir a hospitais, enfim, ficaram impossibilitadas por causa dessas manifestações. E, além disso, também em frente a quartéis, enfim, e tudo isso ele sendo omisso, dizia ali uma coisa ou outra, mas assim, que dá a entender muito claramente que não desencorajava, porque sempre falava que a vontade do povo é a vontade de Deus e que a verdade vencerá, que o bem vencerá o mal. Então, nunca houve um momento de reconhecimento de ser derrotado, de acabar com isso, mas sim sempre perpetuando ali com outros aliados também que ficavam divulgando fake news, e que o próprio Bolsonaro fazia isso o tempo todo. E aí no dia 30 de dezembro de 2022 ele fez uma live famosíssima, porque era o único meio que eles praticamente utilizavam, fez live Twitter para se comunicar, ao invés de fazer pronunciamentos oficiais sobre as coisas, em que ele disse que preferiu ficar quieto para não tumultuar.
Gente, uma das coisas também que a gente vê em análise de discurso, e isso tá, se você quiser aprender mais, em As Formas do Silêncio, da Eni Orlandi, é que o silêncio também é constitutivo dos sentidos. E aí ele vem falando que se ele falasse alguma coisa, a mídia ia distorcer isso e aquilo. Primeiro que não precisa distorcer nada do que ele fala, porque ele já é muito claro no seu discurso de ataque às minorias, de ataque aos direitos, enfim, de todos os âmbitos barbáries podem ser classificados na sua Constituição sujeito ali. Esse silêncio que se fez ali após a derrota do segundo turno, a não manifestação para que as pessoas, reconhecem, acabou, mas continua como um menino mimado, em que continua batendo a tecla e aí falando que a vontade do povo é a vontade de Deus, recorrendo ao discurso religioso para se constituir nessa imagem de salvador da pátria e guiar o povo para um bem maior, para essa nação que precisa ser salva. E nessa posição que ele estava, com toda a conjuntura do Brasil, com tudo isso que foi sendo construído ao longo desses anos, este silêncio, mais do que ordem, era caos. E foi isso que foi se estabelecendo. Já tínhamos visto como os seus eleitores radicais tinham já tentado invadir em Brasília a sede da Polícia Federal, incendiou carros e ônibus, isso em 12 de dezembro de 2022. Então, falar que o ataque à democracia, essa invasão terrorista no Congresso é uma surpresa, é tentar apagar toda a historicidade, toda a conjuntura histórica, social e ideológica que foi sendo construída ao longo desses anos. E, aliás, essas manifestações datam de muito tempo. O pedido por intervenção militar, o fechar o Congresso, não é de hoje. É algo que foi sendo repetido diversas vezes e encorajado pelo próprio derrotado. E, aliás, depois de tudo isso, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, disse que essa invasão não representa o partido e não representa Bolsonaro. Gente, mas como assim não representa o partido, não representa o Bolsonaro, se tudo que ele fez nesses 4 anos de desgoverno foi negacionismo, fake news, foi negar a ciência, negar a saúde, atacar as minorias em todas as suas diversas formas, em todos os grupos que foram sendo construídos como minorias, ataque à democracia, a defesa pela volta da ditadura, que o Congresso é isso, que é aquilo, que as urnas foram fraudadas. E, aliás, uma bem recente, 7 de setembro de 2022, comemorado aí o Dia da Independência do Brasil, o Bolsonaro, em seu discurso, disse mais uma vez que o Brasil passou por momentos ruins, mas que passou por outros momentos bons, como a revolta tenentista em 1922, a intentona comunista em 1935, a ditadura militar em 1964, o golpe sofrido pela Dilma em 2016 e a sua eleição em 2018. Então, alguém que ressalta o ódio, o militarismo, o autoritarismo por si é a pessoa que representa ali o autoritarismo em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos. Como não dizer que isso não é reflexo dele, que não representa? Convenhamos, né? Me poupe de uma coisa dessas. Aliás, Foucault já dizia que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época. Formação discursiva lá em Arqueologia do Saber, se você quiser ler aí também a recomendação de Foucault. Aliás, vale para tudo, né? Para entender essas relações de poder, essa vontade de verdade, e que traz muito disso aqui. Então, quando a gente diz que as práticas discursivas regem as práticas sociais, é para entender que tudo isso é uma construção sócio-histórica ideológica. Isso não foi dado, isso não caiu dos céus, como vem uma vontade de Deus ou algo inexplicável, porque é do sublime, é do maior, é de uma força que não se explica por meio da razão, e aí se vale disso para construir toda uma conjuntura e todos os outros aspectos aí também falhos e de desigualdades do capitalismo que fazem e resultam nessa tentativa de golpe contra a democracia brasileira e no âmbito geral. Então, dizer que isso é algo dado ou que essas pessoas é uma minoria que representa os bolsonaristas, porque tem os radicais e os não radicais,
a figura do Bolsonaro já é radical por si só, isso é tentar exatamente apagar toda essa historicidade que perpassa e que constrói os discursos e, por conseguinte, as práticas sociais como um todo. A gente precisa urgentemente discutir as práticas discursivas e a historicidade que está constituindo a sociedade da forma como ela está, seja no seu sistema econômico, político, de todos os níveis, para que práticas assim não aconteçam e sejam combatidas em sua base. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!